O sol brilhava intensamente sobre as colinas da Judéia, e uma leve brisa soprava enquanto as multidões se reuniam ao redor de Jesus. Ele caminhava por vilarejos e campos, ensinando com autoridade e amor, e as pessoas vinham de longe para ouvi-lo. Alguns traziam enfermos, outros buscavam conselhos. Muitos só queriam ver aquele homem que falava com sabedoria e curava com um toque. Mas havia um grupo especial que também se aproximava: pais com seus filhos nos braços. Naquela manhã, o campo estava cheio. Jesus se sentou embaixo de uma árvore frondosa, enquanto seus discípulos organizavam a multidão. O clima era de expectativa. Entre os que estavam ali, alguns pais se aproximaram timidamente, segurando suas crianças pelas mãos. Eram pequenos de todas as idades, uns ainda no colo, outros já dando os primeiros passos. Muitos com os olhos curiosos e os corações abertos. Os discípulos notaram o movimento. Quando viram os pais tentando chegar perto de Jesus com seus filhos, imediatamente tentaram impedi-los. "Voltem, voltem, ele está ocupado", disseram. "Não incomodem o mestre com as crianças." Os pais recuaram, confusos e envergonhados. As crianças olharam para os discípulos com olhos assustados. Algumas se agarraram aos pais. Outras deram passos para trás, sentindo-se rejeitadas. Os discípulos não tinham má intenção. Achavam que estavam protegendo o tempo e a missão de Jesus, mas não compreendiam ainda a profundidade de seu amor. Então, Jesus viu a cena. E o que aconteceu em seguida foi inesperado. Ele se levantou com calma e disse em voz firme para que todos ouvissem: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence a quem é como elas." As palavras cortaram o ar como um raio de luz. Os discípulos se entreolharam, surpresos. Os pais ficaram parados, sem saber se podiam se aproximar. Mas Jesus estendeu os braços e sorriu. E então, aconteceu algo extraordinário. Uma menininha de olhos brilhantes correu até ele. Jesus a pegou no colo e a levantou no ar, girando-a com alegria. A criança riu alto. Logo depois, um menino de pés descalços se aproximou. Jesus se abaixou, olhou em seus olhos e o abraçou com ternura. Outras crianças foram se aproximando, devagar, como se entendessem que estavam diante de alguém especial. Algumas estendiam as mãos. Outras traziam pequenos objetos: uma flor, uma pedra, um brinquedo improvisado. E Jesus recebia cada presente com reverência, como se fosse um tesouro. Os discípulos, ainda em silêncio, observavam. Estavam aprendendo mais sobre o reino de Deus naquele momento do que em muitos dias de caminhada. Jesus não apenas permitia a presença das crianças. Ele as valorizava. Ele as colocava no centro. E fazia disso um ensinamento. Jesus se sentou novamente, agora rodeado por pequenos. Alguns em seu colo, outros encostados em seus ombros. Ele começou a conversar com eles com simplicidade. Perguntava seus nomes, ouvia suas histórias. Eles contavam coisas simples, sobre suas casas, seus irmãos, seus sonhos. E ele ouvia tudo com atenção. "Você sabia que Deus conhece você pelo nome?", disse ele a uma garotinha. "E que ele sabe quantos fios de cabelo você tem?" Ela abriu os olhos espantada e sorriu. "Até quando eu corto o cabelo?" Jesus riu. "Até aí." Aos poucos, a multidão começou a perceber que algo sagrado estava acontecendo. Não era apenas uma cena bonita. Era uma lição viva. Jesus estava revelando o coração do Pai, um coração que acolhe, que ama, que se alegra com os pequenos. Os pais, antes tímidos, agora se aproximavam com confiança. Um a um, traziam seus filhos para que Jesus os tocasse, e ele os abençoava. Colocava as mãos sobre suas cabeças, orava baixinho e sorria. Algumas crianças dormiam em seus braços. Outras se aninhavam ao seu lado, como se encontrassem ali o lugar mais seguro do mundo. Quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará nele, disse Jesus.
E essas palavras ficaram gravadas nos corações de todos. Era como se ele dissesse: se vocês quiserem se aproximar de Deus, aprendam com essas crianças. Aprendam a confiar, a depender, a amar sem reservas. Um dos discípulos, tocado pela cena, se ajoelhou ao lado de uma criança e começou a brincar com ela. Outro ofereceu um pouco de água. Pedro, que antes havia afastado um pai com seu filho, agora ajudava uma mãe a se aproximar. O ambiente havia mudado. O céu parecia mais perto. O amor era palpável. Havia algo naquele momento que ninguém queria que acabasse. Uma senhora, segurando seu neto no colo, se aproximou de Jesus com lágrimas nos olhos. Obrigada por ver valor neles. Jesus a olhou com ternura e disse: o que você faz por um desses pequeninos, faz por mim. O tempo passou sem que ninguém percebesse. Quando a luz do dia começou a diminuir, as famílias começaram a se despedir. Mas saíam diferentes, mais leves, mais esperançosas. Sentiam que haviam tocado o céu naquele dia. Uma menininha se virou antes de partir e disse: Jesus, posso voltar amanhã? Ele sorriu. Eu estarei sempre esperando. Jesus olhou para os discípulos que agora sorriam junto com as crianças e disse: lembrem-se disso. Quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Enquanto o grupo partia, a mensagem de Jesus ecoava no coração de todos. No reino de Deus, os pequenos são grandes, os humildes são exaltados, e os puros de coração são os verdadeiros herdeiros da promessa. A estrada estava em silêncio quando Jesus se levantou para continuar a caminhada. Mas algo havia mudado. Aqueles que viram o que ele fez jamais esqueceriam. E os que ouvissem essa história, séculos depois, ainda seriam tocados por ela. Talvez hoje quem ouve essa história seja você. Você que cresceu ouvindo que precisava ser forte o tempo todo. Que sentimentos eram fraqueza. Que fé era coisa de criança. Jesus te diz: volte a ser como uma delas. Volte a confiar. Volte a se entregar. Se você quer essa fé simples e profunda, como a de uma criança, ore. Feche os olhos e diga: Jesus, me ensina a confiar de novo. Me mostra o teu amor. Acolhe meu coração como o das crianças naquele dia. E se essa oração fez sentido para você, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do amor de Jesus. E comente aqui: qual parte dessa história tocou mais o seu coração? Se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda temos muitas histórias para viver juntos, e Jesus estará em todas elas. Até o próximo vídeo, e que o seu coração nunca perca a leveza de ser como o de uma criança.